Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Felipe Moraes, professor de Física. Esta é a nossa terceira aula, referente ao segundo bimestre, os dias 11 e 12 de maio. Essa aula é dedicada aos alunos do oitavo ano A e oitavo ano B. Temos como tema da nossa aula de hoje, fontes de energias renováveis. Este assunto é um assunto complementar, portanto você não vai encontrar ele no seu livro 2, mas você pode encontrar no seu livro 1. Você pode acompanhar a nossa aula de hoje utilizando o livro 1. Então, gente, a classificação dos recursos da natureza, recursos naturais, a gente já viu na aula passada. Eles são classificados em recursos renováveis e recursos não renováveis. Aula passada, nós falamos sobre o carvão, o petróleo e o gás natural, que são combustíveis fósseis, e falamos também do urânio, que é utilizado para energia nuclear. Na aula de hoje, falaremos sobre os recursos renováveis, a radiação solar, o vento, a água, o solo, o calor no interior da Terra, enfim. Mas antes vamos dar os conceitos de cada um. Então já vimos em aulas anteriores o conceito de recursos não renováveis, que são recursos naturais de formação lenta, que face à taxa de consumo rapidamente se esgotam, não sendo aí, portanto, possível a sua reposição à escala de vida humana. Já os recursos renováveis são recursos naturais que são repostos à medida que são consumidos. Com relação à matriz energética brasileira, 53,6% desta é constituída de recursos não renováveis e apenas 46,4% de recursos renováveis. Então, a busca crescente a nível mundial por energia limpa vai fazer com que futuramente os recursos renováveis sejam mais utilizados. E há muitas vantagens em contrapartida disso, né? Então, recursos renováveis, portanto, aí são inesgotáveis, né? Compreendem algumas das suas vantagens. Então, reduzem, portanto, a dependência dos combustíveis fósseis e também são menos poluentes. Porém, existem algumas desvantagens no seu uso, né? Então, algumas desvantagens, por exemplo, como o custo ainda é muito elevado, né? Até porque são tecnologias ainda que estão passando por transformações, né? Ainda está se passando por meios de barateamento dessa tecnologia, então tem um custo ainda muito elevado. Então, algumas também podem apresentar alguns impactos negativos, como a gente vai ver mais à frente, tanto no ambiente quanto para os seres humanos, tá bom? Então, os recursos renováveis que vamos ver na nossa aula de hoje são recursos provenientes da energia solar. Então, proveniente do aproveitamento de raios solares, podendo ser convertida em eletricidade fotovoltaica e térmica ou em calor. Então, a energia solar tem sua definição da seguinte maneira: a energia solar é proveniente dos raios solares e pode ser convertida pela via fotovoltaica para produzir, portanto, a eletricidade, ou pela via térmica para produzir calor ou eletricidade. Então, algumas das suas vantagens: evita a instalação de redes de transporte ou eletricidade, permitindo o fornecimento de energia sem certas zonas isoladas ou um custo inferior
aos seus sistemas clássicos. Então, o sistema de aproveitamento de energia solar não emite poluentes atmosféricos nem ruídos. E também uma das vantagens da energia solar é que ela não precisa de uma grande extensão de terra para poder ser instalado. Desvantagens: o fornecimento irregular de energia exige sistemas de acumulação de energia e que sejam eficientes, como por exemplo baterias, ou uma complementariedade com sistemas convencionais de energia. Ou seja, durante o dia, nós temos aí a energia solar, né, os raios solares, portanto podem ser captados para a conversão de eletricidade. Caso tenha uma bateria, durante o dia essa bateria está sendo carregada para ser usada à noite. Porém, se não for utilizada essa bateria, ou para complementar aí essa energia, pode ser ligada também à rede de energia elétrica convencional. Então, a área necessária para a instalação do equipamento da energia solar pode ser relativamente grande em alguns casos, limitando, portanto, a sua utilização. Mas a tecnologia está avançando cada vez mais, fazendo com que haja a captação dessa energia e não necessite tanto de espaço, né? Espaço muito grande. Outro recurso renovável é o vento, né? Então, o vento, a partir do vento nós temos uma fonte de energia, que é a energia eólica. Então, a energia proveniente da força do vento e resultante do deslocamento de massas de ar, devido às diferenças de pressão atmosféricas. Então, algumas das vantagens e desvantagens. As vantagens por utilizar a energia elétrica é que não há liberação de poluentes atmosféricos na produção da sua eletricidade. Porém, as desvantagens é que um parque eólico ocupa uma vasta área e apenas pode ser instalado em regiões com vento. E em regiões sem vento, não tem como ser instalado um parque eólico. Então, o movimento das pás trazem muito ruído. Esse ruído pode causar interferência também em aparelhos eletrônicos, né, em TVs, em rádios, e também causar perturbação de animais ou pessoas que vivem ali próximo. E também outra coisa, quando essas pás giram, pode estar aí atingindo alguns animais aéreos, como pássaros, tá bom? Então, o funcionamento da energia eólica é bastante simples. Então, nós temos as hélices, né? Essas hélices são utilizadas para movimentar um eixo, né, que está dentro do gerador. Esse eixo, a hélice, ao se movimentar, movimenta esse eixo, e esse eixo, ao se movimentar, movimenta o gerador. E assim a produção de energia elétrica. Essa energia elétrica, ela é direcionada, né? Ela é transmitida para a rede elétrica. Bem simples. Então, recursos renováveis de fonte hídrica, energia renovável resultante de fluxos de água nos rios. Então, a energia elétrica é a energia que se obtém por movimento da água. Este movimento pode ser aproveitado como energia mecânica, né, moinhos d'água, por exemplo, para produzir eletricidade, ou também nas barragens. Então, algumas das vantagens é a produção de energia que não emite aí poluente para a atmosfera, portanto é uma energia limpa.
Então, a construção de uma barragem pode ter muitos benefícios associados, como abastecimento público de água, rega, criação de zonas de lazer ou controle de cheias também. Porém, as barragens elas impedem o fluxo natural de sedimentos, o que agrava, portanto, a erosão das zonas costeiras em torno aí das barragens. As barragens afetam negativamente a fauna, sobretudo as espécies de peixe que migram ao longo dos rios, dificultando o processo de piracema, né? E também elas ocupam certas regiões onde antes se tinha uma vegetação, se tinha uma floresta, ou também até mesmo pessoas que moravam antes nessas regiões tiveram que ser deslocadas para outras regiões, né? Então, existem vantagens e desvantagens. Enfim, mas essa fonte de energia, ela é bastante utilizada no Brasil e a sua produção ela é muito eficiente. Mas isso pode ser que explique também toda essa desvantagem, né? Essas vantagens aí de ser uma fonte de energia bastante utilizada no Brasil e por ela ser bastante eficiente, bastante produtiva. Mas enfim, tudo tem o seu lado bom e o seu lado negativo. Como é que funciona esse tipo de energia hidrelétrica? É bem simples. Temos o reservatório. Esse reservatório, nós temos as canaletas, onde a água vai passar. Ao atingir aqui dentro, nós vamos encontrar uma turbina. Essa turbina vai girar com a força da água e vai fazer girar um eixo dentro de um gerador. Ao girar o eixo, vai fazer com que haja produção de eletricidade. Essa eletricidade passará para um transformador, onde passará novamente aí para a linha de transmissão e vai ser distribuída. Um processo bem simples. Recursos renováveis, biomassa, energia proveniente da combustão de produtos e resíduos da agricultura, pecuária, floresta e indústrias. Então, a biomassa corresponde à matéria orgânica de origem animal ou vegetal que é transformada gerando calor ou biogás que podem ser utilizados como fonte de energia. Então, o aproveitamento do biogás para produzir eletricidade reduz aí, portanto, a liberação de gases para a atmosfera. E o aproveitamento dos resíduos florestais permite a limpeza das matas. Enquanto que as desvantagens, por exemplo, o transporte de biomassa e a sua transformação pode produzir dióxido de carbono ou odores desagradáveis. Tá bom? Ondas das marés. Então, a energia gerada pela movimentação das ondas e pela diferença da amplitude entre marés, que produzindo trabalho mecânico gera aí, portanto, a eletricidade. Então, essa energia obtém-se a partir de forças das marés e pode ser provocada como aproveitada, na verdade, como energia mecânica, moinhos de marés ou para produzir eletricidade. Então, as vantagens, neste caso, é que ela permite a produção de energia elétrica sem libertar poluentes atmosféricos. E as desvantagens confere aí, no caso, a interferência com o fluxo migratório de certas espécies de peixes e outros animais marinhos. Ocupa áreas nas faixas costeiras, inutilizando aí para pesca, para navegação e para fins recreativos. Tá bom? Energia geotérmica é uma energia renovável com fontes de calor interno da Terra.
Então baseia-se aí, portanto, na utilização da água e do vapor da água aquecida pelo calor do interior da Terra e é aproveitada para o aquecimento de habitações, estufas ou para a produção de eletricidade. As vantagens é que a energia elétrica é produzida com liberação mínima de poluentes atmosféricos. E as desvantagens, em alguns casos, existem emissões de dióxido de carbono em quantidades apreciáveis, né? Até porque ela é uma energia, uma fonte de energia renovável, porém ela é poluente, né? Uma vez que no interior da Terra são liberados gases poluentes que vão parar na atmosfera. Enfim, então chegamos ao final da nossa aula, tá bom? Aguardem por mais informações, aguardem por mais vídeos. É um prazer revê-los novamente, né? Então agora as nossas aulas serão assim, né? Vocês irão me ver. Antes as nossas aulas eram gravadas, mas só com a voz. Agora vocês vão poder me ver. E futuramente estou organizando aí um aparato tecnológico para a gente poder estar realizando lives. Alguns professores já estão utilizando essa metodologia, porém eu ainda não estou com recursos tecnológicos para fazê-la. Mas a gente vai estar ajustando esses percalços para a gente estar aí de volta nos vendo, tá bom? Tchau, muito obrigado, fiquem com Deus.